Então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre dependência de alimentos ultraprocessados, tá? Como evitar isso daí, quais são as alternativas contra essa dependência. Então, já de acordo com o nosso guia alimentar, né, nutricional para o Brasil, criado aqui pelo nosso Ministério da Saúde, a nossa alimentação, principalmente, ela deve estar baseada em alimentos in natura ou minimamente processados e evitar, logicamente, a ingestão de alimentos processados e ultraprocessados. É muito comum, né, que a gente tenha uma dependência a alimentos ultraprocessados e processados pela grande quantidade de açúcar, de gordura, né, gordura trans principalmente, que contém dentro desses alimentos, o que fica muito complicado para a nossa saúde. Também, além disso, esses alimentos eles podem conter excitotoxinas, como exemplo o glutamato monossódico, que está ali em vários tipos de alimentos, na batatinha lá do Mac, por exemplo, está nas sopas prontas em pó. E esse glutamato monossódico, ele é uma excitotoxina que cria dependência e pode levar a problema até como Alzheimer no futuro, tá? Então, assim, a grande dica é a gente evitar alimentos processados, né? Tem uma frase que diz que quanto maior o tempo de vida de prateleira de um alimento, menor vai ser o seu tempo de vida, tá? Vamos dar um exemplo aqui só para vocês entenderem o que é alimento in natura, processado e ultraprocessado. Então, por exemplo, o milho, né? O milho que vem ali com o sabugo mesmo. Esse é um alimento in natura. O milho que vem de caixinha, né? Esse de caixinha ou de latinha, por exemplo, esse já é um alimento processado, tá? E você salgadinho que é feito à base de milho, por exemplo, é ultraprocessado, né? Esses salgadinhos que vocês encontram aí, que muita gente come, né? Outro tipo de alimento que é ultraprocessado, para vocês entenderem, bolachas, principalmente bolachas recheadas, biscoitos, também achocolatados, né? Muita gente gosta de tomar achocolatado e pensa que é uma coisa que não é tão prejudicial, mas é ultraprocessado também, então é prejudicial para a saúde da mesma forma, tá? O ideal seria trocar por algum tipo de achocolatado que não tem açúcar, por exemplo, seja mais saudável, que seja feito à base de cacau, né? Então você sempre tem que olhar ali atrás do que vocês compram, tem a tabela nutricional, que é importante ser avaliada, mas também tem os ingredientes. Então se você olha ali nos ingredientes e não consegue reconhecer a maioria dos ingredientes que tem ali dentro, né, vários nomes de corantes, né, de outras substâncias que eles colocam ali dentro, você tem que evitar esse tipo de alimento. A gente fala assim, se sua avó, que comia uma comida muito mais in natura, não consegue reconhecer alguma daquelas coisas que estão na lista de ingredientes, você não deveria usar. Você deveria usar só o que é in natura e minimamente processado, que vão ser geralmente ingredientes naturais, né? A base dos ingredientes, e não vai haver alguma grande modificação por parte da indústria alimentícia para que esse alimento aguente mais tempo de prateleira, para que esse alimento ele seja mais palatável, né? Então isso que é o ruim. Os alimentos desses ultraprocessados, eles são hiperpalatáveis, né? E isso prejudica muito a gente, porque daí quando a gente vai comer uma fruta, um legume, né? Essas coisas parecem que não tem sabor. E é justamente porque você criou um vício a um alimento que tem sabor demais, mas é um sabor falso, né? Um sabor fake criado em laboratório para você comer, tá? É claro que a questão de ultraprocessados ajudou o mundo muito na questão assim de falta de alimentos. Então, vai pensar numa sociedade em que tenha falta absurda de alimentos, isso, né, não dá para morrer de fome também, né, teria que usar os ultraprocessados. Mas a nossa sociedade, aqui no Brasil, né, que a nossa agricultura é muito rica, a gente tem condições de comer alimentos mais in natura, né? Então sempre que você for no supermercado, você nunca vai no centro, né? Porque você não vai encontrar
a seção de hortifruti, por exemplo, no centro do mercado. Você vai ter que ir para as laterais, tá?